Fala Tricolada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Tudo bem com vocês? Tá complicado, hein? Torcer pro Fluminense não é mole não, mas vamos seguir em frente porque a gente tem que informar, tem notícia. Vamos falar sobre o Marcos Paulo, se ele vai ou não lá para a França, quanto o Fluminense vai receber, qual é a porcentagem que o Fluminense vai receber dessa negociação, se o negócio melou ou não. Tem novidades sobre Marcos Paulo, Olympique de Marselha, então fique aqui atento no canal. Rapaziada, vai lá na aba comunidade, tem a rapaziada lá que tá concorrendo a essa camisa aqui, ó. Não é essa, é uma outra. Tá concorrendo 5 colegas de vocês, 5 inscritos no canal, estão com as suas frases lá. Você vai lá e vota na mais legal. E quem tiver mais votos vai ganhar a camisa número 1 do Fluminense, novinha em folha. Então vai lá, ajuda o seu colega, vote, participe. Então vamos falar do Marcos Paulo, que tá acontecendo aí, tava fazendo a live na tranquilidade, eu, Andréia, trocando ideia com vocês, nossos inscritos. Daí surgiu a informação que o Olympique de Marselha avançou nas negociações para a contratação do atacante Marcos Paulo. Daí, pô, um certo alívio, porque dezembro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e de graça, o Fluminense tomar um prejuízo enorme, assim como aconteceu com o Evanilson. Então o que interessa pra gente, o que é melhor pra gente, no momento, já que o jogador vai ter que sair mesmo, é que ele saia antes de dezembro. Então foi uma notícia interessante que o portal GE trouxe. E um dos representantes do atleta, revelado pelo Fluminense, está na Europa. Tá? Então lá na Europa, e por esses dias, segundo o portal GE, a coisa vai ser sacramentada e batido o martelo com relação à venda. Então o representante está lá, já está conversando com o clube francês, então está muito próximo do Marcos Paulo sair do Fluminense. E isso é interessante, que ele saia antes de dezembro, para o Fluminense poder receber o seu dinheirinho pela venda do atleta. Aí veio a segunda-feira, que é o dia de hoje, e você está vendo esse vídeo, no caso você está vendo, se estiver vendo na terça-feira, o ocorrido aconteceu na segunda. E veio essa informação que o Olympique de Marselha fechou a contratação de um outro jovem atacante, de características semelhantes ao do Marcos Paulo. Daí a gente pergunta, no domingo estava próximo de fechar com o Marcos Paulo, um representante do jogador lá na França, e agora na segunda ele fechou com outro jogador, e o jogador do Botafogo. Daí vamos entender isso aí. Segundo o site francês RMC Sport, foi o site que trouxe essa informação, o clube europeu, o Olympique de Marselha, desembolsará a quantia de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais pelo jogador, que pode se tornar a maior venda da história do Botafogo. E aí, o Fluminense, ele acha que vai ganhar entre 10 a 15 milhões de euros pela venda do Marcos Paulo. Por quê? Porque o jogador desvalorizou, veio todo esse problema que o mundo está vivendo, a economia da Europa está sofrendo, os clubes diminuíram seus investimentos, então e o jogador também desvalorizou muito. E sem falar que ele está próximo de um período de pré-contrato, daí o jogador sempre se desvaloriza, porque o clube tem pressa para vender, aceita qualquer valor. E aí chegou a informação na segunda-feira que o Olympique não fechou com o Marcos Paulo, mas sim fechou com o Luiz Henrique do Botafogo. Vai levar os dois? Vai levar o Marcos Paulo e mais o Luiz Henrique? Não. Foram lá perguntar para o Vilas Boas, que é o treinador do Olympique. E aí, o Olympique está se negociando com quem? E o Vilas Boas falou, não disse o nome do jogador, disse que é um jovem atacante do Brasil, que ainda precisa evoluir em certos pontos, mas é uma joia, e que é jovem, mas ele não disse se era o Marcos Paulo ou se era o Luiz Henrique, então tem essa suspeita aí. A imprensa nacional falando que a negociação entre o Olympique e Marcos Paulo avançou, está muito próximo de um desfecho, e esse site francês, o RMC Sport, dizendo que sacramentou aí a venda do Botafogo, seu jogador, para o Olympique de Marselha. Daí foram questionar o Botafogo já falou que não tem nada certo, que não assinou nada, então está nesse impasse aí. O Botafogo não confirma a venda do atacante, o Fluminense, todo mundo sabe que as coisas estão avançadas, e chegou também a informação nesse pipocó todo, nessa disse-me-disse, de que o Marcos Paulo seria o plano A e o Luiz Henrique, atacante do Botafogo, seria o plano B. Caso o Marcos Paulo não acerte salário, valor, ou alguma coisa aconteça com o Olympique de Marselha, aí sim o Olympique iria investir no jogador do Botafogo, Luiz Henrique. Mas o que deixa a gente ciente de alguma coisa aí, que se o Marcos Paulo realmente sair do Fluminense, devido a toda essa pressa, essa correria para vender o jogador,
realmente deve ser esse valor, em torno de 10 milhões de reais, que gira em torno de 62, que seria na verdade esse valor de 10 milhões de euros, que gira em torno de 62 milhões de reais. É isso que o Fluminense realmente deve receber numa possível venda do Marcos Paulo. É um valor muito abaixo do esperado. O Fluminense pensou em um dia receber 30 milhões de euros, 40 milhões de euros pelo Marcos Paulo, e ver esse valor cair a 10 milhões, pelo que foi conversado aí pelo site francês, o RMC Sport, é o que o Olympique está disposto a pagar pelo Luiz Henrique do Botafogo. Então deve ser mais ou menos esse valor. Daí a gente questiona, né? E aí, se for realmente 62 milhões de reais, né, ou 10 milhões de euros, quanto o Fluminense vai embolsar desse dinheiro? Daí o rapaziada foi lá no portal da transparência. Lembra que teve um rolo com o Gilberto, quando ele foi pro Benfica, estava lá no portal da transparência, 100%, que o Fluminense tinha direito do jogador? Pois é, e não era aquilo. Então o Mário fez uma nota oficial, se explicou que, não sei o que, tem uma porcentagem disso e aquilo, vou abrir uma nova janela para explicar esses casos, não sei o que. Então, na época eu falei que todas aquelas porcentagens que estavam ali, os valores, né, de quanto o Fluminense tem direito pelo determinado jogador, ficaria sob suspeita. Não é bem o que parece? Pois é, se confirmou. O Fluminense tinha expectativa, a torcida tinha expectativa de um caso de uma venda por 10 milhões de euros ou mais, o Fluminense receber 62 milhões de reais puro, mas na verdade não é isso. O que foi estabelecido no último contrato feito entre o Marcos Paulo e o Fluminense foi o seguinte: desse valor, 20% do dinheiro será destinado aos empresários do jogador, os representantes do jogador, 20%. Então, o Marcos Paulo vai embolsar 10% da venda e os empresários dele vão embolsar 20% dessa venda. E o que vai restar ao Fluminense? Apenas 70% desse valor. Então, caso aconteça, se esses valores forem semelhantes, que foi oferecido aí, ou que se suspeitou pelo site francês, de que o Olympique tem o desejo de pagar 10 milhões pelo Luiz Henrique do Botafogo, e esse valor for semelhante ao que é oferecido ao Marcos Paulo hoje, o Fluminense tem um dinheiro em vista, que é 62 milhões de reais, cerca de 62 milhões de reais. Então, desses 62 milhões de reais, 20% vai para o empresário do jogador, 10% vai para o próprio Marcos Paulo e 70% de 62 milhões de reais vai para o cofre do Fluminense. Aí tem imposto, tem os tributos, daí esse valor, esse 70% é bem menor. Complicado, né? Então, por que bota lá no portal da transparência que o Fluminense tem 100% do valor do jogador? Por que não abriram já a outra janela para explicar? Como eu falei, o portal da transparência está desde março sem atualizar. Essa informação de que o Fluminense, na realidade, só tem 70% de direito de receber de uma possível venda do Marcos Paulo veio da própria diretoria, mas fica essa informação lá dias e dias, meses, dizendo uma coisa que na realidade não é a verdade. E por favor, Fluminense, que se foi combinado no contrato, na última renovação do Marcos Paulo, que o empresário dele receberia 20% de uma possível venda e o jogador receberia 10%, que pague. Olha aí o que aconteceu com o Eduardo Duran, das vendas dos jogadores do Eduardo Duran, que o Eduardo Duran tinha uma porcentagem para receber dessa venda e não recebeu, e hoje está botando o clube na justiça. Então, é 20% para o empresário? Paga. Foi um combinado? 10% para o Marcos Paulo, pague, para depois não gerar uma dívida maior e não aconteceu o que aconteceu aí com o Eduardo Duran. O Fluminense está com um monte de processo na justiça de empresários que estava em contrato uma porcentagem da venda do jogador e o Fluminense não repassou esse dinheiro para o empresário. O empresário vai lá e bota o clube na justiça. Tem um monte de processo desse. O empresário botando o clube na justiça porque o Fluminense não repassou o dinheiro da venda. Então, que seja tudo feito tranquilamente. O prejuízo já é grande, na minha opinião, porque 10 milhões de euros pelo jogador Marcos Paulo, que tem tudo para fazer sucesso na Europa, infelizmente é um prejuízo que o Fluminense vai ter que arcar. É um prejuízo, ainda contando em receber 100% desse valor. Na realidade, a gente fica sabendo hoje que vendendo o jogador, apenas 70% desse valor vai para o clube. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiríssimo, se inscreva aqui no canal. Conto sempre com a presença de vocês. Até o próximo vídeo. Fui!